Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso PodBee. Meu nome é Vini Alcântara. E o meu é Gerson Brandão. E hoje conversaremos sobre o papel do Estado na vida da sociedade. E para responder estas e outras perguntas, recorremos à parte intelectual da nossa bancada. Aqui no estúdio está ele, professor Joilton. Opa, boa noite. Pra gente aqui, boa noite. É um prazer estar aqui nessa bancada. Falando de um tema tão, diria eu, polêmico, mas imprescindível para que todos nós possamos compreender um pouco melhor como tudo isso influencia em nossas vidas, e agradecer também ao público que nos acompanha aí pelas mídias sociais. Curte aí, comenta, manda pergunta quando achar interessante. E no mais, vamos tentar fazer um bate-papo descontraído, mas que possa trazer informação aqui. Quer nos ajudar a tocar esse projeto e ser um dos nossos anunciantes? Então entra em contato pelo telefone que está aparecendo aqui na sua tela e conheça uma forma da sua empresa aparecer aqui em nosso PodBee. PodBee Podcast, PodBee Portal de Notícia. Então, Joilton, só pra gente ir direto ao ponto. O que precisamos para viver em sociedade? Viver em sociedade é um negócio extremamente complexo, né? E não importa as micro-sociedades ou macro-sociedades, ou seja, não importa se é um pequeno grupo de pessoas ou, né, um país, né, por exemplo. A complexidade da vida em sociedade se dá exatamente porque ela é composta por indivíduos, por pessoas. Sim. Que devem dividir espaço, o mesmo espaço, devem conviver com interesses distintos, né? Se a gente for pensar, por exemplo, quando a gente entra numa empresa, numa organização, ali a gente tem objetivos individuais. Poxa, eu quero, né, galgar melhores posições profissionais, melhores salários. Esses são objetivos que eu tenho, como todos os outros também devem ter, mas são objetivos individuais. Sim. Da mesma forma, nós temos objetivos coletivos, que são de toda a organização. A organização precisa produzir, né, ou entregar produtos, ou vender serviços, dependendo das pessoas individualmente. Então a gente tem interesses individuais e também interesses objetivos. Conciliar isso é extremamente difícil. Na empresa, por exemplo, a gente tem o patrão, né? Que a ordem dele concilia ou tenta conciliar esses objetivos, né? Aí vem numa sociedade. Quem faz isso? Vamos falar o seguinte, pra gente viver em sociedade, a gente precisa realmente desse Estado que você fez referência? Tem muita coisa que trata do tema, assim, porque quando a gente pensa em Estado, na verdade a gente já imagina alguém que comanda, né, ou que está numa instância superior para comandar esta sociedade. Que não é o patrão, como eu já tinha feito referência agora, não é o patrão. Porque ele comanda até o patrão, esse Estado, né? Sim. Teoricamente, comanda até o patrão da empresa que você comentou. Existem diversas teorias que tratam disso, a questão, assim, lá atrás, os faraós eram deuses que comandavam, né, o Egito, os reis, imperadores. Mas aí, peraí, os faraós tinham um ponto, eu não vou querer que você delongue muito, mas é tão interessante isso aí que o faraó, ele dominava um povo, mas porque do medo espiritual que esse povo tinha sobre ele. Diferente do nosso Estado hoje. Pode apertar um pouquinho. Não, mas olha só, mas é essa diferenciação que eu quero tratar, porque nós conhecemos esse Estado de governo, né, eleito ou imposto. Correto. Né? Correto. Por um golpe, por uma questão ditatorial e tal. A gente convive, eu cresci nesse governo, né, que é imposto ou que é eleito. Correto. Certo? Mas existem outras formas de se pensar no poder exercido do Estado. O poder divino dos faraós, né? O poder hereditário dos reis. Sim. Certo? A soberania, no caso. Nesse caso, não, porque é filho do rei e deve ser rei. Sim.
Então, é disso que se trata, e a sociedade entendia isso como legítimo, é isso mesmo. O Estado que nós estamos falando, ele parte da chamada teoria do contrato social, ou teoria contratualista. É nesta teoria que eu vou basear um pouco do que a gente vai tratar hoje. Só quero dizer que existem outras formas de explicar por que existe alguém que ocupa a posição de poder. Seja por poder divino, seja poder hereditário, mas nós vamos falar aqui desse poder que nós conhecemos de Estado eleito ou imposto, que é baseado na teoria do contrato social. É como se toda a sociedade assinasse um contrato aceitando que este Estado, que é esta posição superior, comande as nossas vidas. Dentro da teoria do contrato social, a gente tem 3 principais pensadores. Existem outros que tratam, mas geralmente esses 3 são os mais buscados e interpretados. Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Todos concordam que para a gente poder viver em sociedade, a gente precisa aceitar algumas normas e regras. E aí, pegando primeiro de Hobbes, Thomas Hobbes, ele dizia o seguinte, de forma muito sucinta isso, porque os caras escreveram demais, né? Mas Hobbes lançou um livro que ficou conhecido, chamado Leviatã, que é baseado na Bíblia, um monstro marinho e tal. Hobbes diz o seguinte, o homem é mau por essência. O homem é mau. Mau e egoísta. Ele quer primeiro atender os seus desejos e as suas vontades. Nesse modo de viver, valeria teoricamente o que ele chama de vida no estado de natureza, como os animais vivem na natureza, onde vale a lei do mais forte. Sim. Certo? Só que Hobbes diz o seguinte, mesmo o mais forte, no caso do ser humano, o mais forte pode ser derrotado por 10, 20, por 100 pessoas. Então, teoricamente, esse é um estado que se vive em constante insegurança. Você está sempre com medo. E passa a ser um Estado. E aí, 10, 20, 30 pessoas Não, aí a sociedade entende o seguinte, para que não valha a lei do mais forte, nós precisamos de normas, de regras, de coisas que controlem esse estado forte. De violência. Nós precisamos colocar um mais forte que nós. Não é uma pessoa. Eles entendem que precisam de uma... Eu vou falar aqui uma entidade, para não... né, mas dessa camada que concentre o poder, que vá tratar das normas e regras para a sociedade não viver nesse estado permanente de violência. Então Hobbes fala isso aí, certo? Sim. O homem é mau, egoísta, e nós concordamos, a sociedade acaba concordando que existe um estado para controlar esse tipo de coisa. John Locke fala diferente, ele fala, olha, o homem não é sempre mau, o homem oscila. Passa bons momentos e maus momentos. Então, períodos de violência, períodos de paz e tal. E ele fala que para impedir... E ele diz ainda o seguinte, existem alguns direitos do ser humano que são sagrados, direitos naturais. Por exemplo, a vida, a propriedade, o trabalho. Se não houver regras e normas, qualquer um pode tomar a minha propriedade ou tomar a minha vida. Então o Estado deve controlar quando essa sociedade entrar num período de descontrole, que ele fala que oscila entre bons e maus momentos e tal. E aí ele menciona até um negócio interessante. Ele fala que a sociedade diz que é livre e ele fala assim, é o paradoxo da democracia. Vou entrar depois disso aqui. Né? Paradoxo por quê? É uma democracia para garantir a minha liberdade, mas para garantir a minha liberdade eu tenho que me submeter a um monte de regras e normas, então até que ponto eu sou livre, né? Então o questionamento não é meu não, é de John Locke. E o outro é Rousseau, que fala que não tem nada disso, o homem nasceu bom, o homem nasceu branco, bom, só que a ganância, a luxúria, a ambição, essas coisas transformaram o homem numa coisa ruim, violenta, gananciosa. E aí precisa também do Estado para fazer esse controle. Então o Estado
pela teoria do contrato social, pela teoria contratualista, existiria para não vivermos no estado de natureza com essas variações de Hobbes, Locke e Rousseau. Só para resumir, então, e o que é que estamos chamando de Estado? Nesse caso aí, o que a gente está chamando de Estado? Pois é, Estado que nós conhecemos, como eu disse, que a gente vive nele, viveu e vive nele, o Estado é aquela instituição, é aquela instância que é formado por uma série de instituições que visam prestar serviços à sociedade. Na teoria. Não, aí é uma outra história. A gente está falando da teoria, né, do negócio. Então, o Estado é aquela instituição, aquela entidade, né, Sim. essa instância que precisa se organizar através das instituições para poder atender a sociedade que não viveria mais num estado estado de natureza, mas numa sociedade que aceita normas e regras. Então o Estado administra não só os recursos, mas todas essas instituições que estão dentro da estrutura do Estado. Entendi. Então, só fazendo uma observação aqui, Gesso. Então, na sua opinião, nós precisamos do Estado para vivermos em sociedade. A teoria do contrato social diz isso, né? E eu realmente entendo que há necessidade da gente ter um mínimo de organização na vida coletiva. Se o Estado é essa entidade, né, que deve fazer isso, só Fala assim, essa ele. entidade que você tá falando que é perfeita, fala na minha cara logo. Não, eu não tô falando nada disso. Mas olha só, mas é porque se não fosse o Estado, quem seria? Quem administraria? Qualquer outra entidade, igual você citou esse nome, qualquer outra entidade Qual passaria a ter a conotação de Estado. Qual seria? Porque no Então início seria o você Estado falou do assim que mesmo jeito. reina sobre outros. Aí depois esses outros juntam em 10, reinam sobre um. Outros juntam em 100. Não, um exemplo, isso daí é só um exemplo bem tosco. Ou seja, cada um ia formando o seu Estado. Não, na verdade, quando a gente falou de 1, 10, 20 ou 100, é o seguinte. Nós vivemos na nossa cidade aqui. Sim. Suponhamos que não há Estado, não há regra nem norma. Sim. Qualquer um pode tomar teu carro. Sim, então, isso daí que eu tô te... Mesmo que você seja forte. Uhum. Então não é a formação de um Estado com 10, 20 pessoas. É a não atuação do Estado bruto de natureza. Eu queria É entender nesse só uma sentido. coisa. Por exemplo, você tá numa cidade uma cidade grande. O Estado, ele nos rege para que ninguém tome seu carro. Mas vem o ladrão e toma. Sim, E claro. ninguém faz nada. Veja bem, não, a gente teria muito para poder reclamar Sim, sobre isso, né? Sobre as disfunções de atuação do Estado, né? Ou seja, que não cumpre a sua função na totalidade. Eu fiz meu deverzinho de casa, Isso aí a bancada intelectual a gente tem que mostrar um pouquinho também, né, Vinícius? A gente tem que passar um pouquinho Não, eu não também. fiz dever nenhum, não. Fui só na sacanagem mesmo. Aqui tem assim, a bancada intelectual, a bancada estudiosa e a bancada escrota. Senão ninguém se completa. Não, mas só para contribuir também, temos um outro, né, teórico que fala sobre essa parte de viver em sociedade e de precisar de Estado, do Estado, que é o James Madison, né, que ele escreveu no livro, né, o Federalista. Não vou abrir aspas, vou usar minhas palavras, mas ele diz basicamente assim: se nós fôssemos todos bonzinhos, anjinhos, né, incorruptíveis, nós não precisaríamos de regras, nós não precisaríamos de leis, mas como nós não somos, nós precisamos de regras e leis para que a gente possa regir e viver em sociedade. Se o Estado é o povo e o povo não tem acesso ao Estado, como que isso funciona? A gente às vezes trata muito do tema com base simplesmente na qualidade. Tem uma fila muito grande lá na saúde, né? Sim. Então a qualidade do serviço é ruim, então o Estado não está cumprindo todo o seu papel. Estado e democracia
nem sempre andam juntos. A gente tem um monte de estados, né, que não são democráticos, que estão distantes. Aí você tem os estados... Aí porque a gente vai entrar num outro assunto que a gente até comentou, que é de regime político e de sistema político. São coisas distintas. Sim, sim. Mas o Estado existe. O Estado, como a gente falou, é aquela entidade que tem um monte de instituição que deve prestar serviço à sociedade. Sim. Reconhecido legitimamente, legalmente formado. Né? A questão da não prestação, da má qualidade do serviço do Estado é uma outra coisa. Nós não temos acesso aos serviços estaduais que eu digo não é Estado do Espírito Santo, não. Do Espírito Santo não, é o Estado enquanto entidade, né? Nós temos sim. Minha filha estudou em escola pública, terminou o ensino médio em escola pública, sempre. Ou seja, temos acesso? Temos. Sim. Né? Eu não tenho plano de saúde. Demora, consulta ou não demora, o exame e tal, mas eu faço isso via Estado, né? Isso é Serviço de Saúde Pública, SUS, tá? Toda a população foi vacinada pelo SUS. Então, assim, a gente precisa compreender o que é que o Estado não está fazendo. Agora, onde ele não está presente? Seria esse daí? Não só presente. Às vezes ele está presente, mas não presta o serviço devido. Entendi. Né? Ele está instalado, mas não presta o serviço devido. Okay. Então a gente precisa melhorar um pouco essa ideia. E aí eu não estou fazendo defesa de Estado nem crítica à população. Eu mesmo reclamo muitas vezes de muitas coisas. Sim. A questão de segurança, a questão distribuição de renda, que eu acho que o Estado precisa atuar, é uma ideia socialista. Não tem nada a ver com isso. Eu não estou falando que o Estado sair distribuindo dinheiro para ninguém, não. Estou falando de criar condições para que a renda não fique tão concentrada na mão de poucas pessoas. Mas é uma discussão longa. Agora, Estado e democracia nem sempre andam lado a lado. A liberdade é uma característica dessa sociedade regida pelo esse Estado? E o que é liberdade? Já fala logo junto, né? Pois é. O que resume? Essa é a questão. Eu mencionei liberdade quando a gente falou de John Locke, né? Sim. John Locke fala que a questão da democracia, existe um paradoxo na questão democrática, que a democracia é o poder do povo. Sim. Certo? Só que Locke fala o seguinte, cara... Para a gente poder viver em liberdade, se eu só posso viver em liberdade sob regras, normas, leis, qual é efetivamente a minha liberdade? Então isso é um paradoxo. Ele não questiona, ele não fala que não precisa, ele diz que para a gente poder viver em sociedade eu devo ter minhas liberdades limitadas para ter a garantia dos meus direitos naturais, que a gente mencionou aqui, a vida, trabalho, né? Propriedade. No caso, se a gente não vivesse em sociedade, né? Não existisse esse Estado, não tivesse esse Estado para nos reger, e eu simplesmente tomasse um bem do outro, isso faria parte da minha liberdade? Pois é, você teria o direito... Teoricamente... Não existia direito, né? Porque o Estado não veio para... Mas é por isso que eu tô te dizendo. Segundo Locke, o Estado existe para garantir direitos naturais. Se não houvesse isso, seria a lei da natureza, que a gente mencionou antes. Onde vale a lei do mais forte. Então, teoricamente, isso era meu direito. Valeria a lei do mais forte. Direito eu não sei, mas você poderia fazer. Você poderia fazer porque é mais forte. Até alguém fazer com você. Correto. Mas aí entra um outro tema que a gente até escreveu lá atrás no podcast, que é a questão da heteronomia. Será que o que eu escolho porque é meu mesmo, ou seja, de dentro para fora? Ou se eu estou sendo influenciado, achando que eu sou livre para poder escolher tudo que eu quero? Eu posso responder essa? Pode. Eu acho que é a segunda. A heteronomia. Você não escolhe com autonomia, você escolhe por influência. É igual a opinião. A opinião é minha. Não. Uma série de coisas que eu ouvi, mastiguei, preparei, e eu falei, agora eu falei. Só minha opinião. Vai lá, Gerson, arrebenta com ele agora. Não, você falou que ia apertar. Uma tribo indígena morando lá no cantão da Amazônia nunca teve contato com o povo moderno. E essa tribo indígena é regida por eles.
mas o país é regido pelo Estado. E na tribo indígena, como os antepassados, se eles nunca foram regidos por governante nenhum e sim por a tribo ali, a ideia é o seguinte: o primeiro filho nasceu com problemas de saúde, um Down, por exemplo, e o costume deles é sacrificar. E aí? O Estado entra com as suas leis e a sua ética pós-moderna? Ou o Estado se omite e deixa que eles continuem por livre e espontânea vontade daquele grupo social que já é milenar continuar com isso? Não é sua opinião. Hoje acontece o quê? Dentro das nossas leis, o Estado interfere? E existe um conceito em sociologia que é chamado de etnocentrismo. Eu não devo julgar uma cultura pior ou melhor, não existem culturas superiores. Quando eu julgo a cultura do outro, quando eu julgo a cultura indígena como errada porque deixa o filho, ou sacrifica, ou sei lá, ou deixa morrer, ou essas coisas. Tinha muita coisa antigamente assim, nasceu em noite sem lua. Não pode nascer em noite sem lua. Então tem punição, tem sanção, tem até morte e tal. Tinha muito disso. Mas eu não posso, para a sociologia, para a ciência que estuda as sociedades, julgar uma cultura como inferior ou errada com base somente naquilo que eu acredito é etnocentrismo. Eu julgo os outros com base naquilo que eu tenho de valor para mim. Certo? Se você me perguntar pessoalmente, você concorda que sacrifique? Não, eu não concordo. Mas porque os meus valores sociais, culturais, religiosos, inclusive, toda a vida ela é sagrada, em minha opinião. Mas eu também não devo emitir juízo de valor, por exemplo, os territórios indígenas, onde são respeitadas as normas, valores e culturas daquela região. Então, assim, o Estado pode interferir? Talvez, depende. Se for acionado. Suponhamos que exista uma ONG que faça um trabalho, que conheça essa tribo indígena, que eles não têm computador, mas vai lá, de vez em quando, um médico, ou alguém, dentista, comece a se aproximar desta comunidade indígena e eles podem sim aí acionar o Estado, que através dos instrumentos legais... Nosso presidente eleito Lula, né, que tem a sua bancada ali de esquerda e acredita que o Estado precisa ter mais poder sobre a sociedade. Ou seja, regir melhor. Para regir melhor, ele precisa que o Estado detenha mais. Só que aí a gente tem outra contrapartida, que os brasileiros querem a diminuição do Estado. Cara, isso teria que ter um simpósio, sabe? Um negócio assim, com 7 dias, um monte de gente falando, porque é longo, né? Diminuir o Estado significa o quê? Certo? E aí a gente pode fazer a mesma pergunta para o caso que você citou do presidente Lula. Aumentar o Estado significa o quê? Porque quem quer um Estado ou o Estado sem interferir em nada é de direita. Quem quer um Estado com maior foi o que eu falei, né? Amplitude, né, com maior alcance, é de esquerda. Mas isso é tão distorcido historicamente. Sim. Porque eu acredito que a maioria do povo quer pão e circo. E assim, é só que nos dias modernos não tem mais o Coliseu, entendeu? Não tem mais os gladiadores. Mas hoje tem uma Copa do Mundo que acabou tudo, não tem mais assuntos ruins. Depois vem uma Olimpíada. A Argentina ganhou, pô. Então vem um monte de coisa. Aí daqui a pouco vem a Copa do Mundo. Nenhum dos dois eu queria, mas pô. Vem o Campeonato Brasileiro. Aí daqui a pouco. Então, assim, é pão e circo. Pois é. Esse tipo de fala é muito escroto mas é um tipo de fala muito recorrente. Porque assim, eu duvido muito. Posso encontrar muita gente aí ou alguém que vai discordar, pode conversar comigo, não tem problema nenhum. Eu duvido muito que tenha alguém que seja totalmente de direita ou que seja totalmente de esquerda. Com certeza. Com certeza, nunca vai existir. Duvido. Com certeza. Imaginemos o seguinte, nós queremos um Estado, então o Estado deve abrir mão de tudo, não existir, vamos pensar nisso.
e o mercado toma conta do negócio. Imagine bombeiros. Bombeiros é um serviço do Estado. Aí suponhamos que o bombeiro seja pago, você tem que pagar para ter bombeiro. Mas você tem e seu vizinho não tem, porque ele não conseguiu pagar. O incêndio pega as duas casas, o bombeiro vai e salva só você, deixa o outro morrer. Da mesma forma, tornar um Estado um monstro grandão que, né, um paquiderme que toma conta de tudo, vai pesando para lá e para cá. Então, o que eu estou querendo dizer é que qual que seria a balança? Talvez pensar em aprimorar as ideias social-democratas. Aprimorar no sentido de que as pessoas compreendam e defendam também na pesquisa, não só que o Estado seja menor, mas o que o Estado deve oferecer, claro, com qualidade é um, né, como já disse, e o que o Estado pode passar para o setor privado. Vou dar um exemplo, telefonia, nossa gente, nossos telefones. Quem é que não lembra das Teleste, Telemig, Teleste, não sei o quê? E aí, quem sou eu para... Né, a solução tá aí, não, mas para a gente poder pensar. O equilíbrio, penso eu, que é reconhecer que o Estado ele precisa atuar em determinadas áreas. Sim. Tem que ter o controle. Certo? Existe uma balança e precisa ser respeitada. Tem que respeitar a balança. É exatamente, só pra gente ir pelos nossos finalmente. Joilton, muito obrigado, tá, pela sua participação. Eu acredito que tirou algumas dúvidas, algumas minhas, algumas de Vinícius. Eu espero também de ter tirado as dúvidas dos nossos, da nossa audiência, tá? Pra você que nos assistiu até agora, nosso muito obrigado. Vinícius. Valeu, muito obrigado por você ter ficado até aqui. Se você quiser nos dar sugestão de temas também, fica à vontade. A gente está com uma boa abrangência aqui na cidade de Anchieta. Agradecemos a sua participação, o seu like, o seu comentário. Fica à vontade que você ajuda muito a gente. E finalizando as palavras do nosso professor Joilton. Não, só agradecer a oportunidade de estar aqui nesse momento tão importante, né, para a nossa sociedade, e dizer que nessa experiência inovadora, para mim também, participar de um podcast, precisa de você que está aí do outro lado, viu? Precisa que você curta, que você comente, que você dê o dislike, né? Mas principalmente que você também nos assista. Então, um abraço para todo mundo e obrigado pela oportunidade. Eu esqueci, Vinícius. Porra, me travou com um beijo na boca. Não, aqui, beijinho, mas eu esqueci, cara. Pra você, um feliz ano novo, que esse 2023 seja repleto, seja assim, de tantas esperanças, prosperidades, enfim, desejo pra você, nossa audiência, que esse 2023 seja abençoado. Já ganhamos o like. Um beijo, ó. Um abraço.